Neste vídeo vamos falar sobre um tema muito interessante da física, o equilíbrio estático. Esse conceito explica por que alguns objetos conseguem permanecer totalmente parados, mesmo sendo empurrados por diferentes forças. Ele está presente em várias situações do nosso dia a dia, desde pontes e prédios até truques curiosos, como garfos equilibrados em um único ponto. O nosso objetivo aqui é mostrar, de forma simples e clara, como a força resultante e o torque precisam estar em equilíbrio para que um corpo permaneça em repouso. Também vamos ver um experimento bem conhecido que demonstra isso na prática. Então, vamos começar entendendo o que torna possível esse tipo de equilíbrio e como a física está por trás de fenômenos que parecem até mágicos. A medição histórica da aceleração da gravidade e, posteriormente, da constante gravitacional universal evoluiu de observações qualitativas para experimentos de alta precisão, utilizando métodos como a queda livre e uso de pêndulos
lance de torção. Desenvolvimento histórico da medição da gravidade. Galileu Galilei, início do século XVII. Embora a história da Torre de Pisa seja apócrifa, Galileu realizou experimentos cruciais usando planos inclinados para estudar o movimento de corpos em queda. Ele demonstrou que, na ausência de resistência ao ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração. No entanto, ele conseguiu determinar um valor numérico preciso para G, porque não possuía relógios capazes de medir pequenos intervalos de tempo com exatidão. Seus métodos envolviam a medição do tempo através da massa de água que fluía de um reservatório. Isaac Newton, final do século XVII. Newton formulou a lei da gravitação universal em sua obra Principia, 1687, que descrevia a força de atração entre quaisquer dois corpos com massa. A partir de sua teoria, tornou-se possível calcular teoricamente o valor da aceleração da gravidade na superfície da Terra, mas a teoria dependia da constância gravitacional universal, G, que ainda não havia sido medida experimentalmente. Experimento de Cavendish, 1798. Henry Cavendish foi o primeiro a medir a constante gravitacional universal G, usando o pêndulo de torção. Embora seu objetivo principal fosse determinar a densidade da Terra, ou pesar a Terra, a partir de seus resultados, o valor de G pode ser calculado, o que, por sua vez, permitiu o cálculo numérico de G, aceleração da O conceito de equilíbrio estatístico se refere a um estado no que um objeto ou sistema permanece completamente imóvel ou em repouso, e sua condição de movimento não muda ao longo do tempo. Para que o sistema esteja em equilíbrio estatístico, duas condições principais devem ser satisfeitas simultaneamente. A resultante de todas as forças é zero. Significa que todas as forças externas atingidas sobre o objeto se cancelem momentaneamente. Por exemplo, a força da gravidade puxando um livro para baixo na mesa é exatamente igual à força normal da mesa empurrando o livro para cima. A soma vetorial de todas as forças é nula. A resultante de todos os movimentos é zero. Isso garante que o objeto não sofra aceleração angular, ou seja, ele não começa a girar ou tombar. Os efeitos de rotação, quais que forças aplicadas em diferentes pontos de objetos se anulam. Experimento da garrafa equilibrada. Os materiais empregados para a realização deste experimento foram garrafa plástica preenchida até a metade com água, corda ou barbante, palitos de dente, experimento dos garfos. Os seguintes itens foram utilizados para a execução deste segundo experimento. Primeiro, 2 garfos de metal. Segundo, palitos de dente. O experimento dos garfos precisa de poucos materiais. 2 garfos de metal encaixados pelos dentes, um palito de dente ou fósforo colocado entre eles um copo ou taça que serve como ponto de apoio. Quando o palito encosta na borda do copo, o conjunto todo se equilibra, porque o centro de massa fica projetado para baixo. Se quiser deixar mais impressionante, dá para queimar a ponta do palito e mostrar que mesmo assim o equilíbrio se mantém. Experimento da garrafa. Montagem do sistema. Uma garrafa, geralmente com um pouco de líquido para dar peso, é amarrada ou suspensa por um barbante e cordão. Um palito de dente ou fósforo é amarrado e encaixado no barbante e cordão, perto do gargalo da garrafa. A garrafa é suspensa por esse palito, que é então apoiado na borda de uma mesa ou superfície. Um segundo palito é geralmente colocado entre o primeiro palito e a mesa para criar um ponto de pressão, fulcro. A garrafa é ajustada de forma que a maior parte do peso da garrafa e do líquido fique sobre a mesa, e o ponto de apoio, fulcro, fique o mais próximo possível da borda da mesa. Experimento dos garfos. Montagem dos garfos. 2 garfos de metal são encaixados e cruzados pelos seus dentes, geralmente formando um formato de V ou entrelaçados, de modo que fiquem firmemente unidos. Inserção dos palitos. Um palito de dente ou fósforo é inserido horizontalmente na junção dos garfos. A ponta do palito deve se projetar para fora. A ponta que se projeta do palito é cuidadosamente apoiada na borda de um copo, taça ou em cima de outro objeto. É necessário um ajuste fino para encontrar o ponto exato
onde a ponta do palito coincide com o centro de massa de todo o sistema, garfos mais palito. O experimento consiste em dois garfos ficarem suspensos por um palito, devido ao princípio do equilíbrio pelo centro de gravidade e ao braço de alavanca das forças envolvidas. Quando os garfos estão entrelaçados em forma de V e um palito de dentes é colocado no meio do vértice dessa junção, o conjunto todo, garfos mais palito, passa a ter um centro de gravidade único, que pode ser reposicionado exatamente acima do ponto de apoio. Basicamente, o palito que sustenta tudo. E isso permite que a força da gravidade puxe o conjunto para baixo de maneira equilibrada, impedindo que ele tombe, desde que o centro de gravidade permaneça alinhado com o ponto de apoio. Além disso, a estrutura cria um sistema de forças em que o peso dos garfos ficam distribuídos em ambos os lados do ponto de apoio, e o palito funciona como um ponto de giro ou alavanca. A força-peso dos garfos, que normalmente puxaria para um lado, é equilibrada pela força contrária do outro lado, graças ao braço de alavanca. A distância entre o ponto de apoio e onde a força é aplicada faz com que, mesmo seja uma pequena força do palete, seja suficiente para manter equilíbrio. Assim, o segredo do equilíbrio dos dois garfos suspensos no palito é o reposicionamento do centro da gravidade do conjunto para ele estar sobre um ponto de apoio, aliado à correta distribuição das forças e dos braços de alavanca, criando uma condição de equilíbrio estático que mantém os garfos suspensos sem cair. E sua condição de apoio deve ser um palito posicionado exatamente no vértice da junção em V dos dentes entrelaçados dos dois garfos, apoiado sobre uma superfície lisa e rígida, como a borda de um copo de vidro ou cerâmica. Essa configuração garante que o centro da massa do conjunto fique abaixo ou alinhado verticalmente com o ponto de apoio, criando equilíbrio estável similar a de um pêndulo. Qualquer desalinhamento desloca o centro de gravidade para fora da vertical, causando tombamento. Suas condições de fricção é basicamente estática entre o palito e a superfície de apoio, como vidro ou cerâmica, precisa ser suficiente para impedir deslizamento lateral, mas mínima para permitir ajustes finos durante o posicionamento. Os dentes dos garfos entrelaçados geram fricção interna, que mantém o palito fixo no vértice sem escorregar, distribuindo o peso simetricamente. E superfícies muito lisas ou rugosas excessivamente podem falhar. Lisas demais causam deslize, rugosas demais impedem o equilíbrio preciso. O estudo da gravidade, ao longo da história, mostra como o conhecimento científico foi sendo construído pouco a pouco, passando de observações simples até experimentos precisos. Do mesmo modo, os experimentos da garrafa e dos garfos revelam de forma prática como o conceito de importância da física se manifestam no cotidiano. Em ambos os casos, o equilíbrio acontece porque o centro de massa está bem posicionado e as forças e torques se anulam, garantindo que os objetos permaneçam em repouso. Esses resultados mostram que os princípios aparentemente complexos, como o equilíbrio estático e a ação da gravidade, podem ser compreendidos através de situações simples e acessíveis. Assim, podemos concluir que a física está presente em pequenas experiências do dia a dia e que observar esses fenômenos ajuda a entender melhor como o mundo funciona.